Olá, muito boa noite a todas. Estamos aqui hoje para mais um Polish and Prosper Monday. O tema de hoje é um tema super importante, que é a comunicação eficiente com os nossos clientes. Então, sejam muito bem-vindas e eu vou compartilhar aqui a minha tela para que a gente possa começar a nossa aula, tá bom? Então, tá aqui a nossa aula. Deixa eu abrir aqui para a gente poder começar. Bom, então vamos lá. A comunicação eficiente. Como se comportar e se comunicar de forma educada e profissional com os nossos clientes. E eu vou também explicar um pouco para vocês nessa aula de hoje sobre a importância de se manter uma postura no ambiente de trabalho, de se manter uma postura elegante, uma postura condizente com o trabalho que a gente apresenta para os nossos clientes. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao nosso Polish and Prosper Monday dessa semana. Vamos começar falando sobre a impressão que nós queremos deixar. Embora vocês não lidem diretamente com o fechamento dos serviços com os nossos clientes, a sua postura, o seu tom de voz, a atitude que vocês têm perante o cliente, assim que vocês encontram com esses clientes, influenciam muito na percepção desse cliente sobre a nossa empresa e sobre o seu trabalho. Então, hoje nós vamos aprender a transmitir profissionalismo e então garantir que todos os clientes tenham a melhor experiência possível. A primeira impressão, ela fica, apesar dela não ser a única e não ser mandatória para que o nosso cliente ele crie, né, de fato uma conclusão sobre o nosso serviço, ela fica. Então, uma aparência profissional e bem cuidada é fundamental. A forma que nós nos apresentamos, ela faz toda a diferença. Sempre que nós chegamos na casa de um cliente, a nossa aparência externa, ela vai refletir sobre a qualidade do nosso trabalho. Então, usar o uniforme limpo, uniforme corretamente, com todos os itens, bem ajustado ao corpo, estar com os cabelos bem arrumados, presos, evitar perfumes muito fortes, maquiagens excessivas, são pequenos detalhes que vão causar um grande impacto. Claro que unhas sempre limpas, bem cortadas, de preferência feitas, sapatos adequados, confortáveis para também garantir que vocês tenham uma experiência adequada e segura no ambiente de trabalho. Tudo isso vai fazer a diferença na impressão que o nosso cliente vai ter sobre o nosso serviço. Sobre o tom de voz e as expressões faciais. O jeito como nós falamos, gente, é tão importante quanto as palavras que nós usamos. Então, não só o que a gente fala, mas como a gente fala. Um tom de voz tranquilo, combinado com sempre um sorriso, uma postura amigável, transmite confiança, transmite profissionalismo. Então, se o cliente falar com você, responda sempre de maneira educada, atenciosa, com tom de voz calmo, agradável. Evite falar rápido demais, alto demais ou também muito baixo, para que o cliente não tenha a percepção de que você não quer falar com ele ou ter que ficar pedindo para você repetir. Isso tudo incomoda. Sempre cumprimente os clientes com um sorriso, com um gesto agradável. Evite expressões faciais negativas ou de irritação, cara fechada, torcer a boca, revirar os olhos. E mantenha sempre uma postura aberta, acolhedora, com um semblante tranquilo. Como cumprimentar então o cliente quando você encontrar com ele? Ao chegar, né, saber como cumprimentar o cliente de forma educada e profissional é essencial. Sempre que você chegar, além de um sorriso, diga olá,
bom dia ou boa tarde, como vai, se for em inglês ou se for em português. É, Se o cliente iniciar uma conversa com você, fale, claro, com certeza, estou à sua disposição, posso sim te ajudar. Ao sair, sempre finalize com um agradecimento cordial. Obrigada, tenha um excelente dia. Muito obrigada. Que, que tenham uma excelente semana. Então, sempre ser o máximo cordial e o máximo educado possível. Então, evitar falar demais, mas se o cliente falar com você, se mostrar à disposição. E sempre cumprimentar na chegada e na saída, quando você encontrar esse cliente. Lembrando da nossa postura, da nossa elegância, do sorriso, do semblante, que vão fazer diferença, e vão agregar ao que você está falando. A comunicação não verbal, vocês já ouviram falar sobre isso? Existe a comunicação verbal, que é o que a gente fala, e a comunicação não verbal, que é o que a gente não precisa falar. Muitas pessoas, quando a gente tem um argumento, né, uma discussão, a gente fala, você não precisou nem falar, eu já vi na sua face que você estava chateada. E isso é a comunicação não verbal, é o que a gente transmite sem precisar dizer nada. Então, ela pode dizer muito sobre nós. Mesmo sem as palavras, o cliente ele pode perceber se nós estamos cansadas, se nós estamos impacientes, se nós estamos distraídas. Sempre, então, é preciso manter uma postura aberta, evitar expressões negativas e nunca, gente, jamais usar o celular no ambiente de trabalho. Isso mostra descaso, isso mostra desatenção, desleixo. Então, o nosso ambiente de trabalho, ele é exclusivamente para o nosso trabalho. Nós precisamos respeitar o ambiente do cliente. Então, nesse slide, eu reforço o que eu vinha falando. Evitar a cara de cansaço, por mais cansado que nós estejamos, a gente precisa atuar, a gente precisa encarar o personagem do trabalho e ir com a melhor face possível para aquele cliente. Evitar cruzar os braços ao conversar, evitar suspirar, revirar os olhos, fazer qualquer tipo de expressão que dê a entender ao cliente que você não está gostando daquela situação. E não mascar chicletes, que eu também não comentei, mas às vezes é um hábito da gente usar chicletes, gomas durante o nosso dia, durante o trabalho, e é imprescindível que não se use as gomas e os chicletes, assim como o celular, como eu mencionei. Como lidar, então, com pequenas interações com o cliente? Talvez, às vezes, sejam até interações, de situações um pouco mais delicadas, né? Então, se o cliente te der uma instrução, vamos supor, Dona Maria, você poderia, por favor, limpar essa peça aqui atrás? Eu já arrastei a peça. Escute com atenção, olhando para o cliente, e responda: entendido, pode deixar, eu vou fazer sim. Se tiver dúvidas sobre alguma tarefa, peça ajuda à supervisão, nós temos a Flávia à disposição. Então, podem ligar para a Flávia, tirar qualquer dúvida com relação ao tipo de produto, ao tipo de limpeza que se deve fazer naquele móvel, naquele ambiente. Jamais perguntar ao cliente, porque isso vai gerar nele uma insegurança. Ué, mas ela não sabe como limpar esse móvel, ela não sabe qual produto utilizar aqui. Então, não chega para o cliente e pergunte assim. Mas aqui nessa mesa eu devo usar esse produto ou esse? Não. Liga para a supervisora, liga para a Flávia, tira a sua dúvida. Não deixe o seu cliente inseguro, porque isso vai fazer total diferença na experiência dele e na contratação posterior também, porque ninguém quer contratar um serviço em que não confia, né? Confiança acima de tudo. E caso o cliente comente algo sobre o serviço, seja de maneira positiva ou negativa, responda sempre educadamente. Não tome para o seu lado pessoal. Seja educado, seja cordial e faça, o reporte depois. Mas jamais na frente do cliente expresse qualquer chateação com o comentário dele ou qualquer, desgosto com as palavras que ele usou, a não ser, claro, que sejam ofensivas demais e aí você tem todo o direito de se retirar, de nos ligar, de falar,
imediatamente com a supervisão e até pedir que seja substituída naquele momento por outra cleaner pela própria supervisora. Mas se não for nada grave, né, responda educadamente. E claro, mesmo sendo algo grave, jamais debater frente a frente com o cliente, nem partir para agressividade, porque isso não é tolerado dentro da empresa. Situações delicadas, então, já começamos a falar um pouquinho, né? O que fazer nessas situações? Às vezes, gente, nós podemos nos deparar com essas situações que são desagradáveis, como pedidos extras, como reclamações, e nessas horas nós precisamos, primeiramente, manter a calma, nunca levar por conta própria, nunca resolver por conta própria. Se for uma situação delicada, peça ajuda, liga para a supervisão. Encaminha tudo para a equipe responsável para garantir que tudo seja tratado da melhor forma possível, porque às vezes nessas situações em que a gente não tem total controle emocional, a gente acaba fazendo algo que não era para ser feito. Então, reportar para a supervisão, compartilhar a situação vai fazer com que a gente consiga resolver de uma forma mais pacificadora. Duas cabeças também pensam sempre melhor do que uma, né? Então, sempre compartilhe quando situações delicadas acontecerem. Então, o primeiro pedido, né? O cliente pediu para você fazer algo fora do combinado. Você vai responder educadamente, com um sorriso. Tudo bem, senhora ou senhor, eu vou informar para minha equipe para verificarmos sobre isso. Ponto. O cliente fez uma reclamação, diga obrigada por compartilhar, obrigada pelo seu feedback. Eu vou encaminhar essa informação para minha supervisora. Algum problema que aconteceu lá durante a limpeza, comunique imediatamente à supervisão, antes mesmo de falar com o cliente. Então, se algum móvel foi danificado, alguma coisa foi quebrada, comunique à supervisão. Nós vamos fazer essa comunicação da melhor forma possível com o cliente. Claro que se o cliente estiver lá no momento e você estiver frente a frente com ele, você também vai se reportar ao cliente. Porém, você não vai deixar de falar com a supervisão imediatamente ao ocorrido. Você fala com a supervisão e daí fala com a cliente: olha, acabei quebrando aqui, eu já reportei para a empresa e eles vão resolver com a senhora. Ponto. Certo? Atitudes, então, que fazem a diferença no nosso trabalho. Os pequenos gestos, eu sempre falo isso com vocês, pequenas coisas, gente, fazem toda a diferença. Então, manter o sorriso, demonstrar interesse pelo trabalho, ser atenciosa nos pequenos detalhes, mostram ao cliente que você se importa, que você quer fazer a diferença, que você quer trazer uma experiência diferenciada para aquele cliente. Então, no final, dizer um simples obrigada reforça o seu compromisso com aquele cliente, reforça que você quer dar um excelente atendimento para ele. Então, mais uma vez, esteja sempre disposta, demonstre interesse, profissionalismo, esteja sempre na sua postura, no seu personagem do trabalho. Esteja atenta aos detalhes, seja cuidadosa com os serviços. Agradeça sempre ao final de cada limpeza, porque o cliente ele importa para a gente. E tudo que nós nos importamos, nós somos gratos, né? Então, não deixem de agradecer ao cliente. Por mais que nós, enquanto empresa, nós iremos, né, sempre ao cliente fazer depois o nosso follow-up, buscar o feedback deles e agradecer também pelo serviço contratado, vocês, enquanto prestadores de serviço, também devem manter essa cordialidade, né? Ser atento a esses pequenos detalhes. Bom, e a aula foi bem rapidinha, nós já estamos no slide final. Sugestões, resumo, né, de tudo que a gente falou. Para encerrar, lembrem-se que uma comunicação eficiente, ela vai além das palavras. É aquilo que eu comentei com vocês. Não é só falar e estar falando com a cara feia. Imagina você falar assim, muito obrigada. É totalmente de você falar, muito obrigada, sabe? Então, o jeito que você fala faz a diferença. Sempre lembre que a sua comunicação ela vai muito, muito além do que o que você diz, é o que você transmite, é o que você expressa em todos os sentidos, inclusive nos seus gestos e no que você usa e na forma como que você se apresenta.
A forma como que você se expressa, a sua postura, as suas atitudes é que vão fazer com que o cliente perceba a qualidade do seu serviço e a qualidade da nossa empresa como consequência. Então, comunicação educada e profissional é essencial. Tom de voz e linguagem corporal fazem diferença. Eu sei que às vezes a gente lida com regionalismos, né? Nós somos de partes diferentes do Brasil ou de outras culturas, e às vezes a gente fica. A gente tem um jeito de falar, às vezes um pouco mais alto ou um pouco mais rápido. Então, tentem trabalhar isso. Faça esse exercício no espelho mesmo, assim, de como que você vai se portar com o cliente. Como na sua casa, no seu dia a dia, você pode ficar mais à vontade, mas com o cliente, você precisa, seguir um outro padrão. Falar de uma maneira mais clara, falar de uma maneira mais pausada, falar num tom de voz mais agradável, porque isso faz a diferença na sua comunicação. Sempre encaminhar as dúvidas e os problemas para a supervisão de imediato e lembrar que pequenos gestos trazem uma experiência positiva para o cliente. Então, vamos juntas continuar aprimorando essas habilidades de comunicação que são fundamentais, essenciais para garantir um atendimento e uma qualidade de serviço cada vez melhor para os nossos clientes. Tá bom? Muito obrigada, com um sorriso. E nos vemos então na próxima semana. O nosso tema da aula que vem, quem vai ministrar é a Flávia, então vai ser um tema mais prático, e estaremos juntas novamente na próxima segunda-feira. Tenha uma excelente noite e até semana que vem.